Eu percebo que o empresário e o empreendedor, o profissional liberal, ele abre de graça uma conta no Instagram. Abriu, aí postei. Nossa, tem que dar É resultado na pouco hora. esforço e aí desiste rápido. Exatamente. Ela falou que o governo, a cada 37 dias, ele lança um imposto novo. Inclusive hoje, o Meta, ele tá rapando de novo contas ghost. Contas que não tem foto, contas que estão há mais de um ano sem postar nada. E isso está acontecendo a cada 30 dias. Olá, pessoal. A gente está aqui fazendo o nosso podcast da Guaraná Digital. Eu vou conversar com a minha sócia, que é a Helen Rosa. Olá, boa Boa tarde. tarde. E eu tenho algumas perguntas para a Helen sobre marketing digital. Então, já vamos direto para o assunto, né, Vamos, que é o Helen? nosso dia a dia, um vai complementar aqui a resposta do outro, com E certeza. é isso. Por que que a primeira pergunta é aquela básica, por que que tem tanta gente no digital ainda sem resultado, fazendo conteúdo, seja no Instagram, seja no YouTube ou Google, e ainda não conseguiu resultado, fala que só gasta dinheiro e não consegue ainda, atrair o resultado, que na verdade o resultado quase sempre é a venda. É. Eu começaria justamente, com essa reflexão: o que é o resultado, né? Acho que é o primeiro ponto que nós deveríamos colocar, porque muitas vezes a pessoa entra no digital com aquela ansiedade de que aconteça a venda, mas ela efetivamente pula muitos passos para que o processo de venda aconteça. Eu costumo dar um exemplo que é quando a gente monta um negócio, monta um consultório, monta um escritório. Quantas etapas, né, desde achar o imóvel, alugar o imóvel, pintar o imóvel, tirar os alvarás, abrir a empresa, fazer uma série de coisas para depois divulgar e efetivamente ter cliente, ter paciente e ter o processo de vendas. Então, o que que acontece? Eu percebo que o empresário e o empreendedor, o profissional liberal, ele tem a ânsia, e eu acho que a rede social é que traz muito isso, por ser de graça. Então ele vai lá, ele abre de graça uma conta no Instagram. Não tem essa É coisa? verdade. Aí de graça, abriu, aí postei. Nossa, tem que dar É resultado na pouco hora. esforço e aí desiste rápido. Exatamente. E ele pula etapas que são fundamentais num processo de marketing, num processo de vendas, que é desenvolver o posicionamento, entender qual é o portfólio de produto que oferece, entender qual é o público que ele quer atrair para aquele espaço virtual, aquela lojinha virtual. Então ele acaba pecando por uma série de fatores, e aí por isso que vem a pergunta: o que efetivamente é resultado? Né? Quando você abriu a conta, escreveu lá, botou a tua foto, tem gente que bota foto de óculos de soldo. Então também não definiu direito quem é o público, né. Se não tem o objetivo, da mesma forma que não tem objetivo, não tem definido quem que é o comprador, quem que vai, ser o consumidor daquilo, né. Exatamente, e esse é um fator primordial, porque se você abre um consultório médico e fala que você vai atender todo mundo de todas as especialidades, qual é a chance de dar certo? Perfeito. Então eu entendo que, assim, não tem a resposta perfeita, mas fica aqui uma reflexão sobre todos esses pontos e isso daria uma live enorme só falando Só desses sobre isso. assuntos, para a pessoa pensar E mesmo. e aí a gente já pode entrar num outro assunto que é, o que que mudou no consumidor, né, com o marketing digital, porque a nossa história da Arte Brasil e do Guaraná Digital vem muito antes do digital e a gente viveu bem isso, né, que era o marketing lá do impresso, e aí o digital ele teve uma mudança no consumidor com o advento da internet, tablet, e agora ainda mais uma Sim. revolução está acontecendo nesse momento com o advento da inteligência artificial, né. Então, comenta um pouco o que é qual é essa mudança do consumidor e com relação ao digital, né, que muitas empresas ainda estão patinando no digital e já está chegando uma outra onda aí Pois de é. inteligência artificial, e as empresas ainda estão tentando se adaptar, Ao eh
a rede social, ao que é marketing uma coisa digital. já de 30 Pois anos. é, pois é. Se a gente for pensar quando que o Facebook, né, foi lançado, quando que o Instagram foi lançado. Existem para mim 2 grandes marcos. Se eu pensar sob o ponto de vista do consumidor, eu entendo que um dos marcos que, eh, é mais assim, que e mais transformador, claro, existem muitos, mas o mais transformador foi o fato do consumidor ter voz. O marketing digital permitiu que o consumidor tivesse a sua presença, mesmo que incômoda, né, ouvida e vivida por crises em relação às marcas das empresas. Então, eu acho que esse é o maior advento, porque antes a gente tinha só o Procon, né, que era só no momento de reclamação, ou aqueles lugares, lembra que tinha aquelas caixinhas, deixe sua É, sugestão ou recomendação, tal. Então era muito, inexpressiva a voz do consumidor. Então o marketing digital, de maneira geral, ele permitiu que o consumidor se comunicasse. E eu não estou falando só do Instagram, que todo mundo, quando você fala isso, todo mundo pensa no Instagram, né? Você vai lá e reclama na marca. Não, eu estou falando do blog. Lembra que blog, antigamente tem dos diversas redes fóruns, sociais, né. lembra dos Aham, fóruns? Os fóruns era isso, a já pessoa era. entrava e falava: "Tô com dor de barriga", vinha uma É, tonelada de a mensagem. participação de outras pessoas, né, indicando ou metendo pau nas empresas. Super! Então não é de hoje. Tem gente que chega aqui e fala: "Ai meu Deus, estão falando mal de mim no Instagram". Não é o se estão falando mal de você no Instagram, falavam mal de você no blog, lá na caixinha de pergunta né, em si. Então assim, falando do consumidor, eu acho que essa é uma grande mudança. E aí, o que tem também como uma grande mudança? Era muito difícil achar empresas especializadas. Então, o marketing digital, sob o ponto de vista da empresa, tem muita coisa para falar, mas aqui eu marcaria isso hoje, que é o fato de você encontrar um especialista, você encontrar uma empresa que faz uma cadeira com tampos de madeira e pé de ferro. Então, a lista telefônica, ela ganhou, né, o 3D, 7D. É, era muito genérico e Sim, agora conseguiu, né, nichos, subnichos, subnicho específico, o cara que adora carrinho, ele consegue achar lá não só as empresas que vendem aquilo, como também um grupo, as bolhas, né, que se fala exato, muito, exato. de consumidores e aí interage e dali saem outros negócios. Exatamente. Você começa a ter o que eu acredito que seja ecossistemas Exato. que, fomentam, micromercados e que agora a gente não tem o problema das barreiras, intermunicipais, né, ou entre Uhum. bairros ou entre É cidades. global. É global. E ao mesmo tempo barateou para quem está querendo Sim, abrir uma empresa e des desbravar, né, esse mundo todo, porque antigamente você tinha que anunciar nas grandes, mídias, mídias, as sim. grandes empresas, era caro, era proibitivo para as pequenas empresas, então, no máximo era o que você falou da lista telefônica lá, uma notinha pequena, Que era uma fortuna, que era uma lembra? fortuna, mas era o máximo que dava para alcançar uma pequena Sim. empresa, né, que não tinha grandes Ou verbas. até você me fez me lembrar aquele encarte da Vejinha, que todo o sonho das Também é, pessoas era fazer que aquele também era uma que fortuna. era uma fortuna. Então, até voltando um pouco na tua pergunta anterior, quando as pessoas falam assim: "Ah, é caro anunciar, eu estou anunciando e tá caro, eu gastei uma baita grana no Google, uma baita grana no Meta", na verdade, ele deixou de fazer aquela lição de casa de posicionamento, de entender qual é o problema que ele resolve, e a gente vê aqui o contrário, né, que hoje é mais, pulverizado, é mais viável para o microempreendedor, pra grande marca também encontrar esses subnichos. Porém, eu não concordo com você quando a gente fala que é mais fácil abrir empresa, porque nós estamos no Brasil. Então, não é mais fácil. Ontem eu estava com a Yarla e ela é uma contadora,
E ela me deu um dado que fiquei estarrecida, assim, fiquei mal. Ela falou que o governo, a cada 37 dias, ele lança um imposto novo. Sim, saiu esse dado agora. E vamos lembrar que nós estamos em junho e trabalhamos até agora para pagar imposto, né. Daqui para frente, quem sobreviveu Uf, vai poder tirar alguma coisa, porque até agora o ano mas com foi a só para pagar inflação, imposto. como é É, que faz? não, quem sobreviveu, É, se é, se se der, vai ainda conseguir, porque é. até agora tudo que você trabalhou foi para pagar imposto. Mas não vamos ficar Não só vamos em chorar. cima Tá disso, bom. e aí vamos avançar, porque tem, o algoritmo, que é uma coisa que todo mundo fala: "Ai, o algoritmo não ajuda", é porque que todo mundo tem o pavor do algoritmo. O que que esse raio desse algoritmo aí que parece que ele entrava, às vezes você posta um negócio, não dá, às vezes você posta uma bobagem, dá, bate um Você é monte, muito tem muita experiência com isso, né. Posta alguma coisa de Bitcoin importante, não dá nada. flopa. Posta uma brincadeira, um É. meme, o negócio explode. E Eu também todo dia muda, né, o algoritmo: "Ah, mudou, agora é isso, agora é aquilo, agora pode isso, agora se você fizer aquilo você vai ser barrado". todo dia muda, inclusive hoje, o Meta, ele tá rapando de novo contas ghost, contas que não têm foto, contas que estão há mais de um ano sem, postar nada, você vai perceber, vai dar uma variada aí no número de seguidores e isso está acontecendo a cada 30 dias, 20 dias, eles estão limpando, por quê? Porque tem muita conta que não tem nada a ver e eles precisam ter um inventário limpinho para as grandes marcas que Uhum. estão investindo. E Mas eu eles acho têm tecnologia para isso, né, eles exatamente, conseguem fazer essa limpa cada vez mais e mais eficientemente. rápido, né. É um assunto que eu acho que a gente já tem até que trazer aqui para outro encontro nosso, que é essa coisa de ter equipes de tecnologia full time para esses projetos Perfeito. e que não dá para ficar só nos SaaS gratuitos, porque isso acaba não performando. Mas falando sobre o algoritmo, a gente que trabalha e tem um braço na Guaraná Digital de tecnologia, a gente já ouve algoritmo há muito tempo, Uhum. porque é uma linguagem, É de como a gente desenvolve desenvolvedor. os sistemas, afinal de contas eles usam algoritmo. Exatamente. Então não é o algoritmo não é algo do Meta, né, não é algo do Google, que muita gente pensa, fala: "Nossa, mas agora existe algoritmo". Não, eu vejo você fazendo trabalho para a indústria farmacêutica há muito tempo e falando de Sim, algoritmo, mesmo quando era no era papel, um papel. exato. Então é até divertido ver isso. Mas o que que é essa questão do algoritmo? Nada mais é do que uma atualização e lapidação da melhor experiência para quem consome mais a plataforma e para quem gasta mais dinheiro na plataforma. Então, qual que é o ideal dos mundos? Não é aquela pessoa criar lá uma conta e de vez em quando postar. A plataforma, o objetivo dela, ela é uma empresa e o resultado financeiro vem de mídia. Então esse algoritmo ele está diariamente sendo atualizado para encontrar os melhores consumidores para aquele público, para aquela empresa, para aquele profissional liberal que investe mais na plataforma. É simples assim. Então entenda que hoje, de 100% do conteúdo que você posta, se não está relacionado ao algoritmo das trends, que são os assuntos que mais geraram, tempo de visualização daquela plataforma, o teu conteúdo vai flopar. É isso, então não tem algoritmo amigo, inimigo, não, tem quem está alinhado a esse objetivo, que é: eu resolvo o problema do campeonato brasileiro de futebol? Não, então essa trend não vai resolver para mim. Eu resolvo o problema de quem quer performar melhor, quem quer ter um projeto de tecnologia? Eu resolvo. Então, o que que ali está sendo pesquisado para que eu possa postar e eu tenha um conteúdo que não flope. É isso. Mas aí tem alguns setups, né, da plataforma que
parece se o seu conteúdo foi visto, por novos, Ah, então, dentro do algoritmo, esse novo, né, maio, junho agora, desse 25, de 100% do teu total de seguidores, eles vão distribuir em média de 10 a 15%. Então, se você tem 100 seguidores, ele vai ser distribuído pelo algoritmo para 15 pessoas. 7 pessoas que te seguem, 7 pessoas que não te na seguem, média, né, na sabemos que média. não é Estou uma usando coisa exata assim. exato. Algoritmo é exato, Uhum. então é uma conta matemática mesmo. Mas aí ele leva em consideração outras coisas que fazem com que Claro, mude que é a isso, trend, por né. exemplo, né. Então, se desses 50% de seguidores e não seguidores, o teu conteúdo tiver um tempo de visualização bom, ele performa numa janela de oportunidade de 7 dias. Se nas primeiras horas ele não performa, ou seja, se quem te segue e quem não te segue, que ele deixou o teu conteúdo ser visto, não performa, o seu conteúdo cai, Já vai ficando de já lado. vai ficando né, para o final da fila. Então, entenda que assim, nós estamos sempre num pilar, num segmento de um nicho de mercado. Então, tem o maior e o menor. E aí o algoritmo precisa fazer uma entrega de todos aqueles. Uhum. Então, é isso que vale a pena. Outra coisa que o algoritmo, como você falou, não é exato, realmente não é exato, porque ele tende a entregar para os recém-chegados na tua conta. Então, se você tem uma galera muito velha na conta e nem vê mais seu conteúdo, nem visualiza, não fica lá, então nem essa rachão dos 50-50 você participa. Então, quando o seu conteúdo é visualizado, é porque você teve uma baita sorte. Então, se não tem entrada e saída, chegadas diárias, semanais de novos seguidores, significa que o teu perfil tá Vai morto. ficando muito bem. E falando um pouco da IA, ela confunde ou agrega, né, ou ajuda ainda mais o marketing digital? Na sua opinião, a IA veio de repente, tudo bem, todo mundo sabe que ela veio para ajudar, né, a gente trabalha muito com isso, indica para os nossos clientes, mas A gente ensina, né. a gente vê que em muitos momentos ela acaba atrapalhando, né, porque seja porque a pessoa tem dificuldade, ou porque dá tantas opções e a pessoa acaba não focando tanto. Dá uma dica aí para o pessoal para que eles possam aproveitar melhor sem se perder nesse É. mundo da IA. A primeira coisa que eu acho é que a IA, ela ela fez 2 coisas. Quem é preguiçoso aumentou a preguiça. Sim, porque você pergunta de uma maneira, me perdoa a palavra, mas idiota, e a IA responde de um jeito idiota, e o teu resultado será medíocre. Uhum, Porque aí tem, assim, então, entenda, gente, que a gente está numa corrida dos ratos. Então, quem vai mal e aí agora resolve usar a IA, vai mais mal ainda, porque tem que parar para estudar. Agora, quem, entende que é um assistente virtual, eu chamo eles de estagiários, e você treina o algoritmo, né, de novo, o prompt ali daquela IA escolhida, e você desenvolve um conteúdo, ele ajuda sim e acelera, não só no marketing digital, mas fazendo o marketing que eu acredito, que é a fusão entre vendas, produto e marketing. Aí você traz essa fusão para o marketing digital, com facilitadores, por exemplo, existem pesquisas que você consegue fazer com IA, que eu já contratei no mundo lá do offline, por 20, 30 mil reais. E hoje você consegue fazer, claro, você tem que ficar lá um tempo ralando, você tem que preparar, mas o negócio sai e sai com algumas horas de trabalho. Então é muito bom. Então eu acho que vai separar de novo o joio do trigo, sabe? É de novo uma nova, ruptura mesmo de quem
medíocre, vai ficar cada vez mais medíocre, vai pensar menos, né, e vai usar como um cérebro um HD externo, e quem pensa vai conseguir, puxa, surfar muito É, bem e trazer porque coisas muito boas. Em toda a história da humanidade, toda tecnologia veio para agregar, né, e essa é mais uma tecnologia, Pois é. sem dúvida vai agregar. E toda hoje eu assisti um podcast muito interessante, de uma americana falando uma coisa que eu achei o máximo, ela falou que toda tecnologia, na verdade, ela cria mais oportunidades. Então tem gente falando: "Ai, vai roubar o trabalho", não, vai roubar o trabalho dos medíocres, mas ela cria muito mais frentes de trabalho e oportunidades do que, na verdade, ela toma, funções, né, toma o trabalho, mas cria novas oportunidades, Sim, né. sim. Outra coisa que a gente entende e que eu entendo dessa forma, e talvez eu esteja sendo dura, mas a IA, ela consegue acabar com o analfabetismo, porque qualquer pessoa, por mais simples que seja, ela está com o telefone na mão. E o que que ela está fazendo? Vendo dancinha. Se ela instalasse um chat GPT e começasse a pedir: "Me ensina a ler, me ensina a escrever", porque você pode falar com a IA. Verdade, Ela acaba com o analfabetismo. A pessoa pode, claro, talvez não tenha o diploma daquela instituição X, mas ela pode ter ali um conteúdo diário de uma área de interesse, se tornar uma chefe de cozinha, aprender a fazer culinária de uma determinada área, só só pesquisando, né. só pesquisando, É. sabendo pesquisar. Então você não precisa ser o PhD, tá-tá-tá-tá-tá-tá, para poder estudar e usar muito bem a IA. Você precisa tirar, né, parar de procrastinar, parar de se Tomar iniciativa. saciar com E eu microdopaminas. acho que hoje em dia precisa saber que é possível, né, aquilo que a gente estava conversando um pouco Isso, antes também, que veio tanta a gente ainda tem uma mentalidade pré tudo isso, então a sim, gente não faz ideia de tudo que vai que acontecer. permite, né, a gente usa muito pouco Sim, da possibilidade, né. Hoje eu estava estudando sobre, implementações e integrações com IA, e aí foi o comentário que eu fiz contigo, que é o como que a gente pode pensar para usar todos os recursos porque a gente fica querendo usar o básico, sim, porque a nossa capacidade de imaginação vai no aham, básico, né. É é, muito difícil quem consegue ir além, né. é. Eu acho que tá uma grande dificuldade é você imaginar coisas além. E a própria IA pode ajudar, né, porque você pode chegar e perguntar: "Me dá ideias de fazer tal Sim, coisa". sim, sim, você tem hoje um assistente que antes você, às vezes, não tinha esse especialista para fazer isso. É muito bom mesmo. E aí uma nova indo um pouco também para aquela voltando um pouco para a questão dos empresários, né, quais são os erros que os empresários cometem quando eles, começam a se dedicar um pouco mais, né, os primeiros erros que ciladas, assim, que acaba acontecendo quando o empresário fala: "Não, agora eu vou começar a gravar, vou começar a colocar conteúdo", e como acaba se dedicando, coloca lá, vai no botão turbinar, ou só se dedica para fazer conteúdo, enfim, quais são os primeiros os erros dos primeiros passos, assim, no Perfeito. Eu acho que os primeiros erros, eles estão relacionados a usar a plataforma sem o planejamento e sem o posicionamento. Um outro erro muito comum é entender que a mídia social é um veículo de comunicação. Isso é um erro crasso e eu nem uso muito esse termo, eu brinco com as pessoas, falo: "Para de fazer post com logo", vitrine. que é o feed de vitrine das minhas confeiteirinhas. Porque é isso, esse é um erro grave. Ele não entende que se trata de um relacionamento, de um ambiente social. Então, quando você vai para uma reunião de networking, ou quando você vai no casamento da sobrinha, você não vai chegar com cartão de visita e vai distribuir e falar: "Olha, eu tenho Guaraná Digital". Você vai falar: "Oh, o que que você faz?". Você faz o empilhamento, a estratégia de empilhamento que a gente estava conversando outro dia. Então esse eu acho que é o pior erro que eles cometem, é o pior.
É chegar querendo vender É tudo. chegar querendo vender e aí o que acontece? Frustração, por quê? Porque ele percebe que ele faz uma, 2, 5, 30 vezes e não vem o resultado financeiro. Perfeito. E aí entra um outro tópico que hoje a gente vive a era da comparação, né, muito por conta também das redes sociais, né, e aí acaba que as pessoas acabam se comparando com, a quantidade de seguidor que o outro tem ou o tipo de post, né. Como que a gente pode manter a consistência sem ficar se preocupando tanto. Isso é meio que um segredo, né, que a gente acaba passando, principalmente na mentoria, né, Claro, que claro. você tem, que é falar, foca na consistência, foca no objetivo, né, primeiro tem que ter objetivo, é o começo da nossa conversa, definir o público e focar e não ficar se comparando, isso é uma grande cilada, né. É. Nas mentorias que nós fazemos parte, eles são até bem radicais, né, que eles falam para a gente parar de seguir todo mundo que possa gerar essa inveja dentro do nosso segmento, mas eu acredito que tem um ponto que seja muito importante, que é, claro, como você já colocou, o fato de ter objetivo ajuda a gente entender que o objetivo do outro pode ser diferente do teu, então te ajuda na consistência. A outra coisa é você ter planejamento e a partir de um ciclo inicial de planejamento, você analisar se você conseguiu cumprir toda aquela execução e o quão você evoluiu, que é aquela coisa que a gente começou a falar, a gente volta para a primeira pergunta: "Ah, fez e não vendeu". Uhum, Mas e os outros indicadores, né? Você começou a ser visto por não seguidor, perfeito. né? Você começou a ter o tempo de visualização da tua voz, da tua mensagem, maior do que antes você tinha? Então tem alguns outros indicadores que ajudam você a manter a consistência. Muitas vezes abre outras frentes que você nem tinha percebido, né, isso aconteceu com muitos clientes Com nossos. certeza, com a gente mesmo, né? Uhum. E uma pergunta que sempre aparece para a gente também é: precisa estar em todas as redes? Né? Quais são as principais? Por onde começa? Né? O que, que é importante para o meu negócio? Então, precisa estar na rede do público que você escolheu. Perfeito, Então, se o público que você escolheu está no LinkedIn, mas você ama o Instagram, continua no Instagram, mas foca a tua estratégia lá no LinkedIn, né. perfeito. E o que, que é um bom posicionamento, né? Na sua opinião, para a gente fechar aqui, o que, que é um bom posicionamento? Como que uma empresa pode dizer: "Eu estou cercando muito bem as redes Legal. sociais"? Eu costumo dizer que um bom posicionamento é aquele posicionamento, eh, que na hora que eu te encontrar, eu vou enxergar a mesma pessoa que eu estou enxergando lá na rede Ótimo, social. Essa é a primeira coisa. Uma coisa que eu não suporto empresas, agências de marketing digital que vêm com aquele arquétipo e aí fala: "Ai, você é o cara do o sábio". Só que no dia a dia você é um cara baita informal, brincalhão, né, você claro, você tem uma sapiência, você é acima da média, você está sempre mas orientando as colocou na pessoas. caixinha Mas te ali. colocou na caixinha, e aí depois no dia a dia você não é esse cara. Uhum. O jeito que você lida com o teu trabalho, que você se relaciona com o cliente, com o parceiro de negócio, é diferente. Então, o que que é um bom posicionamento? É aquele que simplesmente permeia a tua essência. O que que você é no mundo físico, que você vai trazer para aquela janela, porque a rede social é uma janela. Então você está abrindo uma janela, eu não posso te ver diferente. Eu não posso te ver cabeludo, loiro, ruivo, porque você é essa pessoa. A sua marca é isso. Então, o teu nome é a tua marca. A Guaraná Digital é uma marca que nós temos, mas ela é outra marca. Ela pode ter uma personalidade, um posicionamento diferente, que é a essência de nós dois e o nosso propósito com aquele negócio. Mas você E para como aquele determinado e público para e que aquilo que a gente
vende, né, aquela tecnologia, tem a ver com também aquilo que a gente falou no começo, definir o público e o objetivo, né, Exato, qual é o produto que você vai vender ali, né. exato. E aí o posicionamento no digital, ele tem que ser uma decorrência do que você é da vida real, e ele, por ser uma rede social, o ideal seria que você caminhasse aos poucos. Por quê? Porque aí você tem como testar. Então, se você é uma grande marca, por exemplo, teve um case Dove, entra na Dove, no perfil da Dove, não tem sabonete. Por quê? É puro posicionamento. Eu concordo com o posicionamento da Dove? Não. Mas ali você enxerga e você fala, puta, que trabalho lindo. Por quê? Tem o propósito dela, tem as conexões, o manifesto, o que ela apoia. E é isso a rede social. E aí, por natureza, aquelas pessoas que são apaixonadas por aquela marca, Uhum. quando elas vão no ponto de venda, elas falam, puta, vou comprar Dove. Então, essa janela, ela deve ser tratada dessa forma. Ela deve ser vista dessa forma, porque o consumidor, ele quer essa relação. E fugir um pouco da pressa de querer receber uma ligação da cotação, né. Exatamente. Porque é para isso que serve a rede social, não é Exatamente. Ela é a atividade e você também, meio. por outro lado, você tem que estar com algum recurso online para que as pessoas procurem você Isso. e te encontrem, porque a hora que ela quiser comprar parafuso, ela vai buscar e você tem que estar aparecendo. Então, por isso que tem que ter também o que Site. a gente sempre fala, não adianta você falar: "Não, eu não tenho", já apareceu muitos, né, já Passou já essa fase, eu acho, né? passou, mas sempre aparece. Pessoas falam assim: "Não, não quero ter site, tal, vou só trabalhar com Rede Instagram". social. Então, ela é a atividade meio, ela não é a atividade fim, né? A atividade fim é aonde você vende, aonde você realiza transações, dá um conteúdo mais longo, Uhum. né? Tem mais informações, formas de contato, tem como interagir com a marca, com a empresa, com o profissional liberal. E aí é o Mesmo site, né? também vendendo, né, no Instagram, porque tem muitas empresas, muitos nichos que vendem muito bem, montam sua loja lá. Isso não impede, mas essencialmente é um local de posicionamento, né? Quer ver uma coisa que a gente consegue deixar bem claro para as pessoas? Por que influencer vende tanto? Porque ela não mostra, olha, compra. Não, ela fala, eu tava aqui penteando meus cabelos e olha o produto que eu usei, segue o link. É. O que a pessoa tá querendo ter? É o produto? Não, é o cabelo da influencer. É a roupa que ela tá. A rede social é E uma. todos aqueles outros posts que ela fez falando aquele monte de outras coisas que é um estilo de Exatamente. vida, na verdade, né? Exatamente, É é o isso que é o lifestyle lifestyle que a marca também que tem que criar. tem que criar, né? E Tem que não é criar. de um dia para o outro. E não é do dia para o outro. E o profissional liberal tem que criar. Um erro comum é o advogado ir lá fazer aquela fotona assim, né? Cadeirona, caneta Montblanc, ternão, uma foto meio escura. O que é que isso conecta com uma pessoa que Que problema precisa ele de um resolveu? advogado? Muito pelo contrário, o advogado já é uma área que afasta, né? Então, como que eu vou me conectar com aquele advogado? Não faz sentido isso, né? Talvez faça sentido para ele pôr no site dele lá, no quem é, na bio, né? Na Uhum. descrição, formado em tal lugar, parará, parará. Mas não numa rede social. Eu não tô falando para ele de Havaianas, mas eu tô falando para ele ser gente, como as outras pessoas que estão ali seguindo E ele. colocar conteúdo, né? Colocar É para conteúdo. isso que serve e é aí que você vai se destacar, Exatamente. ajudando e mostrando que dor que você resolve. Exato. A verdade é essa, né? Isso mesmo. É isso, esse primeiro papo foi muito bom e estaremos nas próximas aqui. Acompanhe nosso conteúdo. Até mais, gente. Até Tchau, mais. tchau.